Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Às vezes nós dizemos, mas olha, não vem muita gente. Mas quantos espíritos desencarnados estão aqui, ouvindo a nossa palestra, dando assim, aquela motivação para todos nós. Não só os espíritos que foram trazidos por esses grandes mensageiros, mas todos aqueles que lutam por nós e querem que nós procuremos o nosso progresso, a nossa evolução, está aqui presente para interceder também a benefício de todos nós. E hoje nós vamos assim, aproveitarmos a nossa irmã Maria do Carmo, que estará fazendo a palestra da noite. Eu tenho certeza que nós estaremos aprendendo bastante no nessa noite, eu ia falar dia, à noite, né? Nessa noite nós vamos aprender bastante para que nós possamos, através desse conhecimento, arquivar em nossas memórias, em nossos corações, para que nós possamos passar por todos aqueles que nos procuram. Sejam eles encarnados que trabalham dentro da casa, que nos procuram dentro da casa, ou aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Então vamos aproveitar a oportunidade desta noite e acreditarmos que nós estaremos sempre fazendo melhor quando nós trazemos dentro da nossa alma Jesus em nossos corações. Porque quando nós acreditamos, quando nós temos fé, quando nós temos a perseverança, quando nós trazemos o amor dentro das nossas almas, nós podemos fazer muito mais e aprendermos mais. Qual o tema? Obsessão. Então, nossa irmã Maria do Carmo estará falando hoje sobre a obsessão. Ela está me falando do tema agora, gente. Tá? Então, o tema será obsessão. Então, vamos prestar bastante, porque a obsessão é uma coisa assim muito complexa, né? Que às vezes a gente acha que não é nada, mas ela causa transtornos enormes nas nossas vidas, na nossa família e também nas outras famílias, traz um transtorno enorme para a humanidade. Vamos prestar bastante atenção. Né? Eu esqueci a cola em casa. E aí eu peguei e tive que pegar tudo isso daqui, gente, para eu poder tentar fazer as lembranças, né? Eu gostaria de começar, né, fazendo uma prece. E também eu vou ler a prece. Precisa de ficar assim? Pode ficar aqui, né? Tá bom? Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busca e acharás. Não te rogamos assim tão só para que nos guie à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais, quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizados nos adornos da virtude vazia, nem nos permita caminhar sob os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade e serviço na edificação do teu reino de amor, hoje e sempre. André Luiz, esse daqui ele trouxe no ano de 21 de fevereiro de 76, nesse livro maravilhoso aqui, né? Pensei em fazer aqui a palestra dele, mas vamos deixar ele ali que nós vamos... Aqui lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão responder a Kardec que a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre uma pessoa. Apresenta caracteres muito diversos, desde a influência moral até a perturbação do organismo e das faculdades mentais. Por isso que a Ata falou, né? Ela traz transtornos para nós de uma monta muito grande, né?
E lá também, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, aí o Kardec vai nos dizer, né? Que a obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas. Sobre certas pessoas, né? Eles adquirem certa posse, né? E é praticado pelos espíritos. Eu vou até lá no capítulo no livro dos Médiuns, né? Fica mais claro para dizer para vocês, né? Então ele vai dizer o seguinte: que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca essa obsessão ela é praticada pelos bons espíritos, né? Elas são praticadas pelos espíritos maus, pelos espíritos inferiores. Por quê? Porque os bons espíritos, eles nunca nos constrangem. Os bons espíritos, diante até de uma obsessão, de um processo obsessivo, o que ele vai nos fazer? Os bons espíritos vão vir nos aconselhar, né? Vão tentar nos auxiliar, nos ajudar. E muitas vezes a gente fala assim, quando a gente se encontra em momentos difíceis da vida e que nós abrimos a porta para que essas entidades adentram, né? E vêm fazer a festa, né? Em outras vidas, nós fomos lá, né? Tiramos tudo que tínhamos, tiramos a vida, né? Fizemos a festa também junto deles, né? E agora, diante desses momentos da pequenez de nossas almas, da imaturidade dos nossos espíritos, esses espíritos nos buscam gostosamente. Eles estão prontos a todo momento, como os próprios bons espíritos sempre estão do nosso lado. A lembrança que a gente se faz aqui agora é do próprio André Luiz, né? Quando o André Luiz estava lá no umbral, sofrendo também um processo obsessivo lá por parte das entidades, também, que ali constantemente suicida, ele ficando ali por 8 anos e 8 meses mais ou menos, quando ele lembra da necessidade de orar, da lembrança da prece, a qual a mãe ensinou, naquele momento ele fala para o Clarencio, né? Nossa, mas como vocês demoraram, né? E ele pergunta pela mãe, por que minha mãe também, que me amava tanto na terra, me deixou sofrer tanto? Olha a responsabilidade que nós vamos jogar para o outro, para os nossos pais, para os nossos amigos. E naquele momento Clarencio diz assim, o tempo todo nós estávamos junto de vocês, de você. E assim acontece também, né, no momento em que nós sofremos um assédio, porque nós somos vidas derivadas, né, da suprema vida de Deus, né? Nós somos aqueles espíritos que quando Deus nos criou simples e ignorantes, o que Deus fez conosco? No âmago do nosso ser, no núcleo da nossa alma, né? No inconsciente impuro, Ele colocou um princípio ali que é para todos nós, que é da inteligência e do amor. E agora vão lá e vocês vão viver várias reencarnações. E dentre essas reencarnações, vocês vão agora viver os momentos de felicidade que vocês praticaram, né? Por quê? Porque quando nós chegamos aqui na Terra, nós trazemos associado em nosso espírito os vícios, mas nós trazemos também virtudes. Vamos lá lembrar da história, né? Lá no enigma da obsessão. E aí, nós trazemos associado no nosso espírito, né? Os vícios e as virtudes. Agora, quando nós chegamos aqui na Terra, nós sabemos que do outro lado, quando nós viemos para cá, nós deixamos várias entidades do outro lado. Amigos do outro lado, mas nós deixamos também os nossos inimigos, porque o nosso espírito ainda tão imaturo, tão apequenados, né? Nós voltamos para a Terra, deixamos lá os nossos amigos e os nossos inimigos. Agora vai depender unicamente de nós, ao chegarmos aqui na Terra, se nós vamos querer
aqueles vícios que trazemos associados em nosso espírito, suplantar, vencer eles, ou nós vamos querer, né, render, subjugar, ou seja, deixar que essas entidades venham e nos subjuguem por esses atos insanos cometidos, né? Hoje, graças a Deus, essa inteligência, esse amor, já está começando, nesses atributos divinos, ele está começando a maturar no nosso âmago do nosso ser, está começando a eclodir, e nós estamos começando a ver o que é certo, o que é errado, né? Quando Paulo, ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, né, que tudo é lícito, mas nem tudo nós podemos, nem tudo convém. E na segunda carta, ele também vai falar, olha, tudo é lícito, mas eu não devo, em momento algum, utilizar, fazer nada de mal. Mesmo que a nossa sociedade, né, aqui, os homens, aqui eles acham certas coisas, olha, vai lá e pega aquele dinheirinho lá, sabe? Não tem problema não. Você trabalha tanto, você ajuda ali o governo, você paga impostos. Não tem problema você deixar de pagar, sabe, lá no 25 de março, e comprarmos lá. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem problema sim. Porque se é uma lei humana, nós temos que segui-la na íntegra. Vocês percebem que o que nós fazemos é isto. Nós às vezes deixamos, ninguém vai me punir por isso, mas a nossa consciência um dia vai nos punir. E aí nós vamos ser chamados à responsabilidade. Por isso que a nossa vida em várias reencarnações aqui na Terra, ela é necessária para que nós possamos, para que nós possamos burilar o nosso espírito, transformar, nos auxiliar e que nós possamos também começar a auxiliar aqueles aos quais um dia, sendo nós, detendo o poder em nossa mão, detendo a inteligência intelectual, nós levamos quantos irmãos, né? O Solo dizia assim, disse para mim uma certa feita, olha, do Carmo, vocês foram comigo em muitas reencarnações, está sendo gravado, né, Solo? Não estou mentindo não. Muitas reencarnações vocês estiveram junto comigo, e eu ali, usando da minha inteligência, certa vez ele diz, como um juiz, como um médico, né? Eu não observei as leis divinas, observei as leis humanas, porque quando você principalmente detém às vezes uma inteligência intelectual, né? Quando você detém um poder na mão, você acha que pode tudo aqui na Terra. Mas nós nos esquecemos que às vezes a gente nem imagina que nós vamos ali fazer um inimigo. Eu nem conheço aquele homem, mas ele está com raiva de mim porque eu criei uma lei que o afetou. E não só ele, às vezes uma sociedade. Quantos em nome de Deus praticaram a guerra? Será que a guerra é necessária? Quantos para deter o poder de terras de um país? Quantas almas morreram, quantos irmãos nossos morreram, sabe, dizendo, eu vou voltar porque você me tirou eu da minha casa, do meu país, da minha família, tudo por orgulho, por vaidade, por ganância. Esses vícios que nós devemos retirar do nosso espírito, dos nossos caminhos, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Emmanuel, ele nos orienta bastante com relação ao egoísmo. O Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que o egoísmo é a chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Por que ele diz que ela tem que desaparecer? Porque ela impede o progresso da humanidade. Ela é filha do orgulho. E ele diz o seguinte, vós tendes que usar todas as armas
para que vocês possam derrubar este orgulho, esta vaidade, a ganância, a prepotência, para que vocês possam progredir. E ele não está dizendo que eu, que a Ata, que o Carlinhos temos que ir lá e fazer que todo mundo não, mas é a responsabilidade nossa. E ele fala algum texto aqui, no texto, ele vai dizer o seguinte, que, deixa eu lembrar aqui, o egoísmo é, pois, o alvo pelo qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo. Olha bem, ele fala vencer a si mesmo. Por quê? Porque ele sabe, quando ele escreveu isso aqui, quando ele veio falar do egoísmo, ele viu que é isso que tem trazido muito sofrimento para a terra. É isso que tem impedido que a terra progrida com mais rapidez. Porque nós achamos que hoje, detendo o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, a avareza, a calúnia, a cólera, né? Quando diz que a obsessão, ela nos transforma e elas atingem muitas vezes a nossa mente. Nós vamos ver aqui, quando ele diz que tem os caracteres, existem 3 características da obsessão, que é a obsessão simples, que é essa obsessão que a gente sente aquele incômodo, a gente sente aquela, sabe, aquele mal-estar. Por quê? Nessa hora se aproxima de nós os bons espíritos, tentando intuir-nos, auxiliar-nos, ajudar-nos, falar, olha, saia daí, faça uma prece, né? A gente tem hora que tem aquela vontade de fazer uma prece, mas a gente sente um incômodo. Aí a mente da gente já vai virando para um outro processo, a gente sente às vezes um certo sono, aquela irritabilidade. O médium tem que tomar muito cuidado, porque a obsessão simples, né, é aqueles espíritos ainda mais ali zombeteiros, né? Eles não são aqueles espíritos ali tão mal, tão odiento ainda, tá mais brincando ali com a gente quando vê a gente com raiva. E às vezes até aqueles espíritos que nos odeiam com todas as forças de suas almas, eles mandam estes primeiro na frente. E aí, se nós não procurarmos modificar os nossos pensamentos, modificar as nossas atitudes, mas não é modificar aqui dentro da casa espírita, não. Na hora da aula, na hora do trabalho de desobsessão, na hora que nós estamos reunidos aqui fazendo uma palestra, ouvindo uma palestra, e, né, preparando essa palestra em casa, preparando uma aula, e a gente fala, olha, vou mudar. Não, é no dia a dia. Vamos lembrar lá no livro, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele vai perguntar para os espíritos, ele vai fazer a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Santo Agostinho, ou Agostinho como queiram, né? Ele vai falar, um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, essa palavra, essa frase, ela é atribuída ao filósofo grego chamado Sócrates. Ele está me engolindo. É um grego chamado Sócrates, né? Só que daí a pouco, lá no 919A, aí o Kardec vai falar assim, tudo bem, concebemos toda toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Como nós vamos fazer isso? Qual o meio mais adequado, né, para nós conseguirmos? Aí Santo Agostinho vai dizer assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo
para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisa de reforma. E é isso que nós temos que fazer, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso progresso moral. É a chave que nós temos que utilizar, e a gente sabe que não é muito difícil, porque nós sabemos quando alguém nos fala alguma coisa, né? A gente tenta falar assim, meu Deus, eu vou resistir, né? Fulano de tal me falou, mas eu não falei com ele, eu consegui. Mas se eu chegar em casa e ficar ali na cabeça, matutando o que a Ata me disse, a forma com a qual, sabe, ela me falou, não vai adiantar nada. Porque neste caso em questão, simplesmente eu fui para casa, não tive coragem de falar com ela. Mas pensamento é vida. E neste momento, o que essas entidades infelizes, olha bem, um pensamento. O que essas entidades infelizes vão fazer? Elas vão me buscar gostosamente, porque elas são as minhas inimigas. Se a Ata, desculpa, Ata, como exemplo. Se a Ata, por exemplo, ela tiver também lá na casa dela com os ditos demônios, né? Com as entidades infelizes, tiver também a mesma coisa associada, pensando que ela não falou, deveria ter falado mais, não é? Assim, eu deveria ter falado mais com ela, porque ela teria que ouvir algumas verdades. Aí pronto. Aí que o negócio ficou feio mesmo. Porque junta as entidades que não gostam dela, juntamente com as entidades que não gostam de mim, e aí faz a festa. E aí é onde nós vamos ver tanto sofrimento e padecimento na Terra. Quantas vezes as pessoas chegam aqui na casa espírita e vão embora? Por quê? Porque na verdade elas acham que quem vai modificar a situação, as dificuldades que a vida nos oferece como forma de progresso espiritual, é o José de Mococa. É o Bezerra de Menezes que vai nos curar. Nós sabemos que o passe, ele é muito importante, ele é maravilhoso, ele é energético, né? Mas se eu sair daqui e lá, continuar vivenciando os mesmos vícios, seja ele da gula, do álcool, do tabaco, vícios esses que eu trago associado, eu vou buscar um grupo enorme de espíritos que, associado a mim, né, vão nos utilizar como instrumento para saciar esses vícios. E aí a gente chega aqui, olha, eu estou com problema respiratório. Mas aí a espiritualidade pergunta, mas como você está com esse problema? Nós sabemos que existem as doenças que são karmáticas, né? Porque nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela existe, né? Porque ontem também, né, já vemos talvez em várias reencarnações vivendo a gula, né? Várias reencarnações vivendo a avareza, várias reencarnações vivendo o egoísmo, a ganância, a prepotência. Quando nós chegamos aqui, e agora? Vamos lá para a Terra agora, você vai ter que ir a pé. E agora vamos ter um problema no pulmão. Mas por que esse problema que eu vou ter esse problema? Fez o trabalho da medicina com responsabilidade. Aí André Luiz vai ter uma série de problemas, né? Ali no espírito dele, encarnado como médico. E você não fez nada. Você se utilizou do tabaco. E agora você já está um crescidinho, porque Deus é misericordioso. Você está um pouquinho mais crescidinho e você pode ter um problema pulmonar. Você pode viver na Terra com esse problema. Agora, gente, tem uma coisa, a misericórdia se faz necessária. Porque se eu chego na Terra também e modifico as minhas atitudes, o que acontece? É atenuado as nossas penas. E quando atenuamos as nossas penas, aquelas entidades infelizes que estão junto conosco, caminhando, tentando nos atrapalhar a caminhada, tentando, quando eu venho aqui, estou com um problema pulmonar, mas a espiritualidade vai lá e fala assim, vamos dar para ela, né? Vamos ajudar ela para que ela ou ele, né, possa se curar dessa doença. E isso
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver também, nesse campo aqui da obsessão, que adentrando aqui pelo campo da doença, né? A ação malfazeja que os espíritos, eles desenvolvem, faz parte dos flagelos com que a humanidade, né, se vê de braços dados no mundo, né, se vê abraçado com todos os problemas que nós criamos, né? Aí ele fala assim, a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às doenças perniciosas, ele vai dizer também que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. As causas físicas se opõem uma força, né, uma vontade, um desejo, uma garra de se curar. Opõe-se uma força. Agora, para a causa moral, tem que se opor uma força moral. Para preservarmos das enfermidades, nós fazemos o quê? Nós fortificamos o nosso corpo de matéria, não é isso? Nós procuramos, vamos comer menos, né? Vamos fazer exercício físico, vamos tomar mais água, e assim sucessivamente. Agora, para a obsessão, para nós isentarmos da obsessão, é preciso nós fortificarmos a nossa alma. Pelo que é necessário se torna o obsidiado, trabalhe pela a sua própria melhoria. Aqui nesse campo, ele adentra pela obsessão simples. E vai falar o quê? Trabalhe, ore, busque modificar os seus pensamentos, busque modificar as suas atitudes. Por quê? Porque você ainda não está subjugado. Você ainda consegue, você tem força para reagir. Agora, perante uma entidade, no caso aqui da subjugação, ela se torna, a própria desobsessão, ela se torna mais difícil. Por quê? Porque, na verdade, o espírito está totalmente dominado. Ele está totalmente dominado por aquele espírito. Nós vamos fazer uma pequena lembrança, nós já falamos tanto aqui na casa, mas nós não podemos deixar de lembrar do livro Libertação. O caso de Gregório, né, e Margarida. Olha bem, Gregório está há 700 anos em trevas densas. Ele viveu esse processo, sei lá, 900, 1000 anos junto a Margarida, onde ele queria tê-la como sua esposa. E ela não aceitando, olha bem, quantas vezes ela talvez reencarnou, não aceitando, ela um dia volta à Terra. E ao voltar à Terra, a Margarida, por que acontece esse processo? Por que aquele homem que um dia a quis ter por esposa, ele não o amou, mas ele teve uma paixão por ela, porque o amor ele constrói, né? O amor, né? Ele é a essência divina, né? Que está no âmago do nosso ser. Então todos aqueles irmãos, quando nós amamos verdadeiramente, nós amamos com uma força muito grande, seja o nosso irmão, seja o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, né? Quem quer que seja, nós amamos. Foi o que Cristo fez por nós, né? Jesus, quando ele veio à Terra, o que ele fez? Mesmo a gente levando ele ao Calvário, ele nos amou com uma intensidade tão grande, que no momento da cruz ele pede, Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. E neste momento, por que acontece esse assédio junto a Margarida? Acontece porque a mesma, chegando aqui na Terra depois de 700, 800 anos, ela não havia ainda trabalhado os seus vícios. Ela não havia ainda vencido os vícios. E ela deixou a porta aberta para que ele adentrasse. E ele preparou muito bem, porque olha o perigo que nós temos
de trabalharmos a nós mesmos, de modificarmos tudo, porque é uma série de entidades que vem. Porque, na verdade, ele vai buscar um espírito que odiava o pai de Margarida. Ele encontrou a porta aberta para fazer isso. E ele viu, olha, eu odeio o pai dela. Tá bom, nós vamos então pegar aqui, a gente vê as horas. Daqui em 30 minutos eu terminando. Daqui a pouco já vou terminar. Aí naquele momento, o que ele faz? Ele encontrou a porta aberta. Porque o pai de Margarida, ele teria que ter tido uma responsabilidade, não só o pai, como nós também que recebemos os nossos filhos em nossos braços, nós temos responsabilidade de educar esses filhos no caminho do amor, da moral do Cristo. Se o pai tivesse vivenciado esses preceitos, trabalhado a família, levado ao lar a moral do Cristo, e talvez esta filha, que já vinha também com seus vícios, ela teria entendido, compreendido e lutado também. E ao invés de sofrer o assédio tão forte ao qual ela sofreu, a ponto dela ficar ali acamada, e entidades ali junto a ela, porque não só no cérebro dela, eram 60 entidades, que tinha perdido o corpo perispiritual por tanto ódio e rancor. Eram esses espíritos que faziam parte da vida de Margarida naquele momento. E neste momento, a gente fala assim, mas por que houve socorro para ela? Porque nós não podemos nos esquecer que nós temos nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais. Como nós temos inimigos, eu comecei dizendo, temos inimigos do outro lado, nós temos amigos também, que nos querem tão bem. E é o caso tanto do Gregório como da Margarida, que tinha duas almas que tiveram na Terra, em outras reencarnações como filhos, evoluíram e estavam numa luta incessante, constantemente, para poder ajudar esses filhos. E veio o socorro, veio o auxílio. Mas esse auxílio veio também porque lá no âmago do ser de Margarida também havia a necessidade também de melhorar, de crescer, de sair. Ela deu condição para que o pai dela de outras vidas, que era o Gúbio, pudesse auxiliar, pudesse ajudar ela também. E nós vamos ver que existem obsessão por parte de encarnado para encarnado, existem a obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e desencarnado para desencarnados. Por que eu falo disso? Porque nós vamos ver que aquelas entidades que se associavam a Margarida ali, que estava junto dela, hipnotizando Margarida, neste caso, esses espíritos, eles eram espíritos também que tinham muito ódio no coração, a ponto deles serem subjugados lá no plano espiritual, desencarnado por quem? Por outras entidades, aonde esse espírito, ele chegou a ficar ao lado da Margarida, ele teve o seu coração petrificado. Ele foi hipnotizado por outras entidades também. E neste caso, ele não ouvia, ele não falava, ele não enxergava, não escutava. Estava o tempo todo, 24 horas ali, aonde a nossa irmãzinha não conseguia pensar, mas o pensamento é vida. Alguém pode ir lá fazer qualquer coisa por nós, mas quando nós colocamos a alavanca da vontade do querer e dizer, eu quero reagir, mesmo que você não tenha essa força de vontade, eu quero melhorar, o socorro veio através do pai dela. E como veio também, porque esse espírito já lutava, principalmente Matilde, que é esse livro que está lá em Libertação, a mãe de Gregório, ela já lutava há 700 anos por ele. Ela se ascendeu a outros planos mais elevados, mas continuava. E 50 anos antes desta situação acontecer, desse socorro acontecer, foi que ela conseguiu mais ou menos já
fazer um trabalho de desobsessão junto a Ele, de poder auxiliar e de ajudar. E nós vamos ver, então, esse é o caso, lá no plano espiritual, chegamos lá. E nós sabemos também que pode existir aqui na Terra, um pai às vezes sobre um filho sobre um pai, um amigo. Esta obsessão também, obcecado por tal situação, que isso às vezes também pode acontecer. Como nós vemos, né, que ainda já é o que a gente mais conhece, né, que a gente acha que só uma entidade desencarnada, por isso que nós temos que mudar a atitude. Por isso que Santo Agostinho fala, todos os dias nós devemos interrogar a nossa consciência, parar de querer interrogar o outro. Aí nós vamos lá também aqui no capítulo, que eu achei muito interessante, que eu encontrei, foi mais ou menos estudando aqui, no Evangelho, lá no capítulo 10, depois vocês chegam em casa e dão uma olhadinha nele, lá no capítulo 10, que é sobre, capítulo 10, no item 6, vamos ver se eu vou deixar aqui, marquei, no capítulo 10, no inciso 6, esse eu vou ler para vocês aqui, tá? Eu estava aqui. Reconciliar com os adversários. Jesus, ele já nos advertiu. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não seja metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Isso daqui está em Mateus 5, 25 e 26. Olha que engraçado. Vocês já observaram? Aí nós vamos ver esse processo acontecer lá no livro Libertação. Quando Saldanha não tinha nada contra a Margarida, mas tinha contra o pai dela. E nós vamos ver, por exemplo, o processo obsessivo se acontecendo também de um ente querido, né? Que é a mãe do Jorge. Ele está ali na prisão e por um espírito que viera obsidiar tanto a mãe de Jorge, que ela entrou no processo de depressão, que trouxe, através da doença orgânica, o desencarne, e a esposa que viveu o suicídio. E para onde elas foram levadas? Para a prisão. Ali ficaram assediando o espírito, o que é encarnado. E era o quê? Um ente querido. Sabe, por tudo isso, por falta de amor, por falta de compaixão e de caridade. Se esta mãe e essa esposa, naquele momento em que o filho, se ela tivesse entendido e compreendido que aquele filho estava resgatando um débito de outras vidas, né, quando ele foi condenado injustamente, é porque na outra vida fez algo errado e não pagou perante a justiça divina. E nem às vezes a justiça humana. E nessa ele mesmo pediu, ou foi aconselhado, vai e paga o que ele sentiu. Paga aquela dívida, né? Paga aquela dívida perante a espiritualidade, perante as leis divinas, né? Paga essa dívida. Pagar não, né, gente? Como dizia o Solo, nós não pagamos. Reharmonize com o seu passado. E se naquele momento a mãe e a esposa entendesse e compreendesse e o próprio pai que já estava desencarnado, eles teriam se resignado diante dessa dor e teriam esperado o processo que vai durar 20 anos, o que é 20 anos, 30 anos, até 100 anos, perante a eternidade, é nada. Ele teria ali, né, reharmonizado com as leis divinas e talvez até um processo da família correr atrás e conseguir naquele momento evitar que a mãe, a esposa tirou a vida, a mãe também tirou a vida, porque ela não teve a fé, ela não teve a confiança em Deus, e ela preferiu fazer o quê? Ela preferiu deixar que os vícios e os defeitos suplantassem nela, ela não venceu, subjugasse ela não conseguiu, suplantasse não, subjugar. Ela não conseguiu, ela rendeu aqueles vícios que ela já trazia, essas fraquezas que nós trazemos de outras vidas. Eu sei bem
né? Porque eu também cometo muitos atos insanos às vezes assim, mas logo eu já piso ali no freio e falo, meu Deus, não podemos, né, correr esse risco, tem que correr atrás desse prejuízo. Por quê? Nós temos que correr atrás desse prejuízo porque, na verdade, nós somos construtores do nosso próprio destino. Então, a dor, ela é um breu divino que burila o nosso espírito, que purifica nossas almas. Gente, eu vou terminar porque eu só tenho mais 2 minutos e eu não poderia, talvez não tenha muito a ver aqui, mas tem a ver sim. Porque eu não consegui, né, eu tinha preparado essa aula aqui, mas eu não consegui por toda ela na minha mente, né? Mas eu até falei para o Carlinhos, eu não vou chorar, mas eu me emocionei porque é lindo. E é o Sola que escreveu isso daqui. E é lindo no Enigma da Obsessão. Mas se já é o final, tá? Então eu não vou comentar ele também, só vou ler mesmo. Esse eu tenho que ler. Eu não tenho nem capacidade aqui para falar com tanta grandeza. O Sola vai dizer assim: se a solução para os desajustes e desequilíbrios da humanidade se detivesse na aplicação da força magnética, Jesus não haveria se deixado morrer na cruz, pois foi ele o espírito mais dotado de magnetismo e poder que a Terra já conheceu. Os poderes magnéticos de Jesus lhe possibilitaram até mesmo domínio sobre a natureza. Dentre outros muitos exemplos, lembramos aquele em que ele pede a tempestade que cesse e essa cessa. Como nós vamos lembrar tanto da pesca, né? Nós vamos lembrar de tantas curas que aqui não cabe nós falarmos agora, mas já na Gênesis está muito bem explicado tudo isso daqui. Ainda hoje, existe os que estranham a ver Jesus se deixar de morrer na cruz, pois portador que era do magnetismo e poder, poderia confundir seus inimigos, paralisar a multidão desvairada que lhe pediam a morte. No entanto, não o fez. Não fez porque toda e qualquer força aplicada no campo da violência redunda em desarmonia e desequilíbrio na economia da vida. E se o fizesse, estaria violentando o livre-arbítrio dos espíritos desequilibrados que os assediavam e lhe queriam a morte, impondo-lhe através de sua vontade, através da sua vontade uma condição que não haviam conquistado ainda. Uma condição que não havia conquistado ainda. Ao deixar-se conduzir ao Calvário, Jesus esteve a revelar à humanidade a força legítima. Força esta que se manifesta no amor. As almas se unem, conquistando-se umas às outras. Na simpatia, na amizade que as conduzem de encontro à harmonia de Deus no universo. Jesus deixou claro que o respeito e o amor não se impõem, se conquistam. Os poderosos do mundo, seja na política, seja na religião, ou em qualquer outra disciplina humana, quando intentaram suas conquistas, o fizeram através de quê? Fizeram através da imposição. E muitas vezes da violência. No entanto, suas glórias são efêmeras. O amanhã apagará seus nomes e lembranças, enquanto que Jesus será lembrado para todo sempre. Aqui, a moral está toda contida aqui. O amor é substância divina, emanação de Deus na vida. É legitimamente forte e verdadeira, e verdadeiramente livre. O espírito que cumpre seus deveres para consigo mesmo, para com a sociedade e para com Deus, pois harmoniza-se com a lei divina.
conquistando o direito da cidadania do universo, que ele outorga o livre-arbítrio absoluto, para fazer o que quer, porque quer o melhor para si e para seus semelhantes, tanto quanto para a vida no genérico. A obsessão é a ausência de amor. É uma condição evolutiva em que demora o espírito, em que o amor traz em potencialidade no núcleo da alma. Ainda não se esterilizou, o que faz com que este transgride a lei divina, sofrendo o efeito dessa transgressão em desarmonia e desequilíbrio. Portanto, somente o amor encobre as multidões de nossos pecados. Muita paz a todos.